Muito bem, meus irmãos, estamos aqui no dia 20 de fevereiro e desde esse domingo de manhã, servindo ao Senhor, ao encontro de todos que estão nas suas casas também, hoje ou quando se conectarem com a gente para participar desta celebração, dando as boas-vindas para o Douglas também, está ali pertinho da amada esposa, né? A criançada já foi, como você viu, estão tranquilos e bem seguros ali com os nossos professores, recebendo a palavra do Senhor. Hoje pela manhã, irmão Antônio, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes, e nós vamos buscar dois textos aí, a começar do capítulo 6, casal Bruna e Bruno, capítulo 6 e um pouquinho do capítulo 7 também, dois pedacinhos de leitura, e depois você vai fazer a gentileza de deixar aberta a sua Bíblia aí, acompanhar pelo telão também, conforme você preferir, na sua casa, desconecte-se de qualquer motivo de desatenção, lembre-se, reverência, para ouvirmos a palavra do Senhor também agora. Capítulo 6 de Juízes, nós vamos ler desde o versículo 1 e até o versículo de número 12, e depois nós vamos para o capítulo de número 7, e fazer mais uma leitura, tá bom? Apostos aí, Tavinho? Certinho? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gedeão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, até aqui. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Agora a gente vai para o capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e volte para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Só perdi aqui a leitura aqui. Perdi o ponto aqui da leitura. Isso, versículo 5, vamos lá.
Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a água na boca para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos, e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. E Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. Até aqui. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer hoje pela manhã, tempo precioso de celebração, e também como povo reunido desde Morungaba, aqui desta casa de oração, Senhor, nós nos unimos a todos que são igreja do Senhor e que neste dia celebram o teu nome. Então recebe desde logo de uma outra declaração da nossa fé agora, de rendição à tua palavra, e pelo teu Espírito fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Oramos e assim para isso nos consagramos e assim o fazemos com gratidão, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse tempo dos dias dos juízes era um tempo de profunda crise para o povo de Israel. Nós estamos, como gente nesta época, nessa crise da pandemia, tentando nos tornarmos um povo da pós-pandemia. Agora, rumores de guerra, essa questão aí da Ucrânia, Rússia, que mexe com o humor de todos nós, Esse tempo de crise, dessas diversas tragédias já no início de ano, Minas Gerais, na Bahia, agora ali no Rio de Janeiro, não tem nem como a gente dizer que a gente está bem, com tanta tragédia ao nosso redor, porque a gente se sensibiliza com essas perdas, a gente se sensibiliza com o pavor dessas gentes que estão no ambiente de um rumor de guerra. Então a gente fica assim, pensando que tempo de crise é esse tempo que nós estamos vivendo. Mas este aqui dos dias dos juízes é o pior cenário possível para aquela nação. O que traduz bem esse período aqui é aquela declaração de que cada um fazia o que bem entendia. Então, você já viu isso antes, porque a gente vê isso no nosso dia a dia. Haviam diversas tribos que representavam o povo de Israel. Só que cada tribo vivia para si mesmo. Havia muito mais um ambiente de rivalidade do que de cooperação, de interação entre as tribos de Israel. Então era um povo que estava também assim dividido, no cuidado das suas próprias coisas. Já viu isso antes? Cada um por si, cada um cuidando da sua própria vida, não se meta com a minha, que eu não me meto com a sua, e vamos assim, seguindo e caminhando. E nesse tempo, um povo que, como a gente leu aqui no versículo 1 do capítulo 6, bastante inconstante na sua vida com Deus. Lembra-se que nós falamos na semana passada de algumas coisas que atrapalham a nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento na nossa intimidade com Deus, Eu falei sobre superficialidade, eu falei sobre displicência, e eu coloquei o ingrediente da fragilidade como gente que nós carregamos, que isso não ajuda. Aqui tem uma inconstância muito grande. O versículo 1 do capítulo 6 já começa dizendo que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A gente pode acrescentar
aí um advérbio de modo. Os israelitas novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque se você pegar o texto antes, os capítulos, você vai ver que isso era um padrão. Eles, então, inconstantes na sua fé, pisavam na bola e o Senhor os disciplinava. E eles clamavam, e aí quem é que Deus levantava? Um juiz. E juiz aqui tem o sentido, e assim que você deve entender um juiz na Bíblia, no livro dos Juízes, de um governante local. Alguém que da parte de Deus se levanta para unir o povo, para que o povo, como um todo, pudesse receber o socorro que vem de Deus. Então é um governante local. E aí então, esse que é o cenário. O que acontece aqui? Só mais um pouquinho para você entender. Esse lugar onde Deus os colocou para morar, tem ali uma região chamada de o Vale de Jezreel, que é um vale extremamente fértil. E aí você já entendeu a coisa. Os israelitas plantavam e esse povo que Deus permitiu se levantasse para disciplinar o povo, que eram os de Midian, então aqui nós já lemos, os midianitas, eles vinham e saqueavam tudo, e vinham com o seu exército, e vinham poderosos, e devastavam a terra, já lemos aqui. Então você percebeu que por 7 anos, os israelitas eles estavam debaixo desse jugo, estavam debaixo dessa opressão. Esse era o problema da vez, que o povo de Deus naqueles dias estava enfrentando, não sem causa, mas seja como for, essa é a questão aqui. Como é que Deus lida com tempos de crise? Como é que Deus fez aqui? Como é que Deus lida com tempos de crise hoje? Como é que Deus faz agora? É sobre isso que nós vamos falar, da maneira mais improvável. O Deus do improvável. E aí a gente vai descobrir que ele vai chamar um homem, que a gente já descobriu lendo o texto, chamado Gideão. Mas o Gideão, chamado por Deus, ele tem a sua cara. Ele tem a minha cara. A gente se parece muito com ele. Porque o Gideão, uma vez chamado por Deus, acompanhe agora o texto que a gente não leu, mas lê agora, versículo de número 13, do capítulo de número 6, ele vai dizer assim: meu Senhor, se o Senhor está conosco, Juízes 6:13, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Por que que o Gideão tem a nossa cara? Porque ele é um questionador. Vai falar que você não faz a mesma coisa. Vai falar que você nunca fez isso. Vai falar que a gente às vezes não pensa e não desenvolve na mesma sintonia de Gideão esse tipo de raciocínio. Onde está o Senhor na nossa história? Onde que está o Senhor na nossa vida? Onde que está o Senhor? Se Ele é Deus, quanta gente se aproxima da gente e já fez o mesmo comentário com a gente. E questionou da mesma forma. Mas vamos pensar na gente? Mas você percebeu que foi exatamente um questionador que Deus chamou? Como parte da resposta de Deus para o problema que tinha aqui na terra? Você percebeu que apesar de a gente ser assim, Deus conta com a gente, apesar da gente. Então diz para quem está ao seu lado assim, apesar de quem você é, Deus conta com você. Apesar de quem você é, Deus quer usar você. Por questionador que você seja, ser questionador não é um problema para Deus. O fato de você ser assim, não é um problema para Deus. E aí,
a gente fica olhando para a maneira que Deus reage. Deus não se justifica. Deus não dá uma explicação para o Gideão. Deus responde só assim como está aí no versículo 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Olha o que Deus está fazendo com ele. Está construindo. Nossa, que bonito esse motor. Deus está construindo com ele uma relação de confiança, apesar de Gideão. Vai na sua força, porque sou eu que estou enviando você. Preste atenção em quem está falando com você, apesar de você. Você que está aqui, você que está em casa, está prestando atenção em quem está falando com você, apesar de você? Mas é improvável. É improvável do ponto de vista humano, de que Deus use gente assim, mas é assim que Deus faz. Pastor, é improvável que Deus, sabendo as coisas que eu penso aqui na minha cabeça, que Ele conte comigo. É improvável, mas Deus conta. E aí, gente, a gente começa a olhar para uma história como essa aqui e falar assim, mas não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo, porque o negócio ainda vai ficar pior. Porque o versículo 15 do capítulo 6 conta para a gente mais uma coisa que Gideão disse para Deus. Mas, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. E aí, o Senhor nosso Deus levantou a bola para ver como é que o Gideão ia cortar, e ele cortou. E ele cortou dizendo assim, mas Deus, eu sou assim um meia boca. Deixa eu falar uma coisa. Deus sabe que nós somos meia boca. Mas ainda assim, Ele já tinha dito para o meia boca Gideão, vai com a tua força, porque sou eu que estou enviando. E apesar de Gideão se apequenar, você entendeu o que ele está falando aqui? Eu sou o menor da menor família. Como assim eu vou libertar Israel? Como assim o Senhor está dizendo que o negócio é comigo? Ele procurou alguém assim. Como assim eu? Aí ele cortou direitinho. Sabe o que o Senhor fez? Defendeu. E defendeu como só Deus sabe fazer. Para deixar o jogo caminhando. Para o set ficar longo, ficar bom. E para ganhar no final. E aí então, apesar da maneira como o Gideão está dizendo, porque ele está falando assim, mais ou menos assim, não, Senhor, deixa eu ficar de longe só orando, pode? Eu fico, Senhor, mas eu fico de longe só orando. Não que a oração não seja importante, porque a gente acabou de chamar vocês para a oração, mas é uma postura meio assim, né? No caso do Gideão. E aí a resposta do Eterno, acompanhe comigo aí. Versículo de número 16. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Entendeu que Deus não perde tempo com discussão que não leva a nada? Quantos aqui, eu nunca joguei boliche. Quem já jogou boliche aqui? Já jogou boliche? É legal o negócio lá, Douglas? Você curtiu? Uma hora eu vou também. Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer um strike, eu vou derrubar todos os pinos de uma vez só, vou usar uma bola só, e você essa bola. Vai ser numa só. É isso que Deus está dizendo para Gideão. Você vai ser o meu instrumento. E eu vou fazer. Então preste atenção no que eu vou dizer para você, com muita atenção você presta no que eu vou falar para você. A sua limitação, aquela que você enxerga na sua vida, não é desculpa. Não deve ser desculpa.
Aprenda com Gideão. A sua limitação não é desculpa. Você faz parte, preste atenção, da solução de Deus para esse mundo. Para o mundo que você pode influenciar, para o mundo que você pode abençoar. Começa desde dentro da sua casa. E vai entrando, e vai passando, e vai acontecendo em favor do movimento de Deus que Deus tem, pretende e quer fazer através de você, Gideão. Você, Gideão, que se considera meia boca, Deus sabe. Mas Ele enxerga você. Ele sabe a força que você tem. Mas Ele envia você. E Ele está dizendo, eu serei com você. E a despeito do tamanho do enfrentamento, sou eu que vou fazer através de você. Sou eu que vou fazer através de você. Então, limitação não é desculpa. E aí então, né, a gente vai dar uma olhadinha para o problema da coisa aqui. Por quê? Porque a família de Gideão também estava servindo os deuses daqueles dias que todo o resto do povo decidiu servir. E tinha um deus ali, Bruna, chamada a Bruna do Guilherme agora. A gente tem diversas Brunas aqui, né? Tem a Bruna do Davi, tem a Bruna do Bruno, tem a Bruna do Guilherme. Tem mais alguma Bruna aqui? Não? O deus da vez ali era o Baal. O deus das tempestades, e quando tem chuva, molha a terra, e quando molha a terra tem colheita. Então eles confiavam aí o cuidado das suas vidas a esse Deus. Certo? E aí o que é que Deus pede para Gideão dar como um outro passo dele? Um outro passo dele. Lidar com um problema que é o problema de todos nós. Então acompanhe comigo aí a partir do versículo 25 do capítulo 6. Até aqui tudo bem? Estão entendendo a mensagem? Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Qual que é o grande problema da vida de todos nós? Chama-se idolatria. Mas o que você chama de idolatria, pastor? Aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Como é com você? E todo mundo é candidato aqui a responder isso. O que é que toma o lugar de Deus na minha vida? Porque esse é o grande problema da gente. Prestem atenção, por favor. Porque a espiritualidade desse texto, ela não é rasa. Entendeu? Ah, então Gideão foi e derrubou o altar de Baal, tá? Mas a espiritualidade desse texto aqui é inteligente. É para gente que quer andar com Deus, gente que pensa a vida, e gente que tem uma resposta de fé. Porque na vida a gente pode se relacionar com Deus da seguinte maneira. Presta atenção nisso. Tá, o que eu ganho se eu andar com esse Deus? O que eu ganho se eu andar com esse Deus? Qual que é o proveito que eu vou ter? Como é que essa fé, como é que essa história de fé ajuda a minha vida a ficar em ordem? Então, vou construir um cenário aqui, não fique escandalizado, mas isso acontece bastante na história de todos nós. Eu já escutei muita história assim. Tá? Tem lá
duas pessoas. A pessoa quer formar família. Senhor, dá uma família para mim. Aí formou a família. Casou. Entendeu? Agora Deus vira um relacionamento assim de vez em quando na necessidade. Some. Aí, casa. Aí tem os filhos. Aí nesse mundo que a gente vive, como é que eu vou criar os meus filhos, né? Assim, fora da igreja. Aí vai passar o tempo todo criando os filhos. Aí os filhos casam e vazam. O tempo passou. Aí chegou lá na frente. Agora os filhos já estão criados. Então agora, acho que a gente não precisa muito dessa aproximação também. É uma ilustração simples de muita coisa que acontece. De muita história que eu já ouvi. De muita história que está por aí. Numa aproximação com Deus apenas nessa perspectiva interesseira. De um Deus servidor. De um Deus que foi feito, que existe para me abençoar. É um relacionamento assim muito superficial. É um relacionamento muito egoísta. E é um relacionamento de uma fé que ela está deficiente. É um Deus instrumentalizado, ele serve a um propósito na minha vida. Só para você entender. E assim vai. Esse Deus que serve a gente, ele é o meu ídolo. Ele não é Deus, ele é o meu ídolo. Eu tenho um relacionamento com ele, como esses midianitas tinham com Baal, e como Israel teve com Baal, teve com a namorada de Baal, que era Azerá. E você sabe que as fetas a Baal eram as baaladas. Pegou? É, porque onde tinha baalada tem tudo que tem. Já entendeu? Um Deus para me servir é um ídolo. Então a gente tem que prestar atenção na espiritualidade desse texto. Gideão, o problema não é você ser um questionador. O problema não é você ser apequenado. O problema é que você não está num relacionamento comigo do jeito que você precisava estar. Porque se você entrar num relacionamento comigo do jeito que você pode se relacionar comigo, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, porque eu serei na sua vida. E eu vou usar você para os meus propósitos, e você vai ser abençoado, sendo usado por mim para os meus propósitos, e vai tudo ficar bem em favor de todo mundo. Então é isso que a gente está conversando aqui. Porque é assim que Deus trabalha. E a gente precisa entender que tem uma outra questão que a gente carrega, que tem a ver com a característica de Gideão de ser um questionador, e ele não mede esforços para questionar Deus. Então, só voltando um pouquinho aqui, não é? Lá no capítulo 6, versículo 17. Depois que Deus falou para ele assim, ô corajoso guerreiro, já foi logo assim, corajoso guerreiro, né? E aí ele fala para Deus assim, mas onde que o senhor estava, que olha o que a gente está passando. E aí Deus, não, mas fica tranquilo, eu vou usar você para fazer a obra que eu tenho que fazer. Mas o Gideão, ele continua, olha o versículo 17. Se de fato, capítulo 6, 17, se de fato eu posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo, por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. E aí o Senhor pacientemente, preste atenção num Deus que é paciente. Tá bom, eu ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para a cozinha, cozinhou o cabrito, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento, colocou a carne no cesto, num caldo na panela, levou para fora, ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore,
E aí o anjo falou, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame caldo neles. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava com a sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Então presta atenção, efeitos especiais celestiais. Entendeu? Diante da dúvida de Gideão, Deus deu uma... fez lá foi um Deus meio hollywoodiano. E aí então, olha o que Gideão faz. Vê se não tem a nossa cara. Versículo de número 22. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou, ó soberano Senhor, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor, e naquele local o chamou de Javé Shalom, ou seja, o Senhor é a minha paz. Olha de onde vem aí essa declaração. Até hoje o altar está em Ofra, enfim. Então, gente, olha aqui, como Deus, Ele sabe lidar com a gente. Mas apesar dos efeitos especiais que Deus promoveu ali, e de Gideão ir até lá e derrubar o altar de Baal, né? Parece que o Gideão ainda está inseguro. E o que a gente descobre aqui no capítulo 6, versículos a partir do 36. Veja lá. Então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo. Ele sabe que ele está passando do limite. Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Que Deus é este? O Deus do improvável. Você acha que um Deus que se dispõe a ser Deus é tão paciente assim? O nosso é. Você percebeu a coisa? Porque, fala sério, se fosse entre nós, pensa aí, se fosse entre nós, né? Viu? Nós dois, irmão Antônio, só ilustrando, viu? Só ilustração, né? O irmão Antônio chega para mim e fala assim, viu pastor, você vai cumprir mesmo a sua palavra? Aí o pastor assim, fechou o tempo, gente. Como assim? Eu pensei que a gente estivesse conversando de boa. Você está dizendo que eu sou mentiroso? Entendeu? Vai falar que não acontece. Vai falar que a gente não funciona assim. Vai falar que a gente não se perde um pouquinho. Já viu essa história antes? Entre marido e mulher? Já viu essa história antes? Entre pessoas que se conhecem na vida, na sociedade? Fecha o tempo, nossa! Mas não precisa muito. Está me chamando de mentiroso? Presta atenção para quem foi que Gideão falou. Falou com o Eterno, falou com Deus, que chamou ele. Que está dizendo, eu vou usar a sua vida, vai nessa força, eu vou te enviar, eu serei com você. Fez os efeitos especiais. E tem uma outra parte que eu não li aqui, de um outro teste que o Gideão já tinha pedido para Deus, não é o primeiro, leia antes, lá você vai encontrar mais coisa que Gideão pediu para Deus. E agora ele chega para Deus e fala dessa maneira, se de fato o Senhor vai me usar, como assim, Gideão? Se a gente fosse escrever essa parte da Bíblia, a gente ia dizer assim, né? Espiritualizando a coisa. Então a ira do Senhor, ela cresceu contra Gideão. Então Deus decidiu fazer um churrasquinho de Gideão. É assim que a gente ia mandar o negócio acontecer aqui. Porque é o que ele merece. E a gente também.
Só que Deus, Ele funciona diferente. Porque Ele tem um plano que passa pela vida de Gideão, e Ele tem um plano que passa pela sua vida. A espiritualidade desse texto é para falar com a gente hoje, para dizer, você faz parte da solução de Deus para todo tipo de crise que este mundo vivencia, para as crises da sua família, para as crises do seu ambiente de trabalho, para as crises da sua vizinhança, para as crises da igreja, para as crises da gente deste tempo neste mundo. Você, Gideão, você... Posso ouvir um amém? Com você, diz para quem está ao seu lado, é com você que ele está falando. É com você que ele está falando. Então, gente, vamos prestar atenção no seguinte: dúvidas sinceras fazem parte do processo daquilo que Deus está fazendo. Você tem dúvidas sinceras que você apresenta para Deus? Nesse processo hoje aqui, talvez você está aí pensando uma porção de coisas enquanto você escuta essa palavra. Talvez você já tenha pensado, mas olha a minha história. Mas olha, eu não posso muito. Talvez você tenha se identificado com a ideia do ser meia boca. Eu também, gente. Mas Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E as nossas dúvidas sinceras, gente, são parte do processo daquilo que Deus está fazendo na história da gente para fazer através de nós. Presta atenção nisso que eu vou lhe dizer para falar. Quando nós colocamos as nossas crises para fora, escute isso. Quando nós colocamos as nossas crises para fora, nós estamos demonstrando que nós somos pessoas normais. Gente normal põe para fora as suas crises para ser curado, para ser resgatado, para ser ajudado, para ser liberto. Pessoas normais não são crentões, não são são meias bocas, são gente limitada, finita, para ser alvo do Deus do improvável. É improvável que Deus me escolhesse, mas Ele me escolheu. Seria improvável que Deus olhasse para você lá onde você estava, mas Ele te enxergou lá e Ele te trouxe aqui. Ele é o Deus do improvável. E faz o improvável acontecer. Glorifique o nome do Deus do improvável. Porque era improvável o que aconteceu na sua vida até aqui. Mas Deus está agindo na sua vida para fazer através de você. E aí chega a hora da ação. Tem a hora do vamos ver. Tem a hora do resolver. E aí a gente já lê um pouquinho aqui. Leia comigo, capítulo 8, versículo 10. Um pouquinho mais na frente lá. Só esse versículo. Capítulo 8, versículo 10. A coisa já aconteceu, mas tem um dado aqui, Priscila, do Richard, que eu quero só chamar atenção para usar aqui no que eu estou falando. Mais uns minutinhos eu já termino, tá? A essa altura, Zeba e Zalmune estavam em Carcor com cerca, preste atenção, de 15 mil guerreiros. Diga assim, 15 mil. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120 mil já haviam sido mortos. Diga assim, 120 mil. Com 15 mil, quanto que continua dando? Esse era o tamanho do exército dos midianitas. Qual o tamanho do exército dos midianitas? 135 mil. Aí o Gideão, ele teve uma ideia. Eu não tenho tudo isso, mas eu tenho um pouquinho. E aí quando a gente começa aqui, né, a ler o texto, e a gente percebe aqui o que o Senhor manda Gideão fazer, a gente vê aqui, né, no finalzinho do versículo 3 do capítulo 7. Estão comigo? Estão comigo? Que tinha 22 mil que voltaram para casa e 10 mil que ficaram. 22 com 10 dá quanto? 32.
Tamanho do exército dos midianitas. 132. Tamanho do exército de Gideão, 32. 4-1. Certo? Mais ou menos. 135 para 4-1, mais ou menos. Então a ideia de Gideão é boa. Né? O Senhor está conosco. Mas 1-4. Vamos lá. Aí o que o Senhor disse para ele? Muita gente. Muita gente. E assim, ó, tem mais uma coisa, o Gideão. Vocês têm a tendência, depois que o negócio acontece, de dizer que foi vocês, e vocês se esquecem de que fui eu. Fala sério, isso não é assim? Né? Ah, eu que trabalho, eu que ralo, eu que ganho meu dinheiro, é meu. O Senhor não tem nada a ver com isso. Fui eu que levantei de manhã, fui eu que fui eu que fiz, fui eu que conquistei, eu que pensei, fui eu, é eu, você, vai morar no shopping, aí as pessoas vão passar, ai que lindo, olha lá, ó. Deu para entender o negócio? É assim, vai morar no shopping, vai lá fica em exposição lá, é você. Deus está dizendo, tem muita gente. Então vou te ajudar, Gideão. Pergunta aí quem está morrendo de medo. Só 22 mil estavam morrendo de medo. Não dá para lutar, morrendo de medo não dá. Manda todo mundo embora. A gente já leu essa parte aqui. Ficaram 10 mil. Ficaram 10 mil. Aí o Senhor falou, ainda tem muita gente. Presta atenção que o negócio está ficando interessante. Aí quando fica 10 mil, certo? Tem 135, é isso? 135, 132, até esqueci já, não importa. Agora ficou 10 mil, 13-1 aí, ó. Era 4-1, agora ficou 13-1 mais ou menos. Quem sabe ainda, né? A coisa acontece assim. Aí o Senhor, que gosta de grandes emoções, obrigado, porque o Senhor gosta de grandes emoções. Fala para ele, mas tem muita gente ainda. Então nós vamos fazer uma seleção. Quem se ajoelhar para beber e tal. E tem aquela turma que vai como cachorrinho mesmo, né? Atento. Esses é que vão ficar. Só 300 ficaram. Agora o negócio ficou interessante, porque agora ficou, na minha conta aqui, mais ou menos 450-1. Dá para dar conta? E aí Deus diz para Gideão, é com esses 300 que você vai vencer. Onde que está a inteligência aqui da coisa? Numa expressão para você não esquecer. No esvaziamento da força humana. Deus dizendo, não é você. Sou eu. O negócio não é você, sou eu. Quando é que você vai entender que sou eu? Quando é que você vai se render a essa ideia de que sou eu? Por isso que o texto tem essa espiritualidade inteligente. Porque é improvável que um homem como Gideão, questionador, apequenado, com baixa autoestima, cheio de dúvidas, é improvável que Deus chame alguém assim. Mas foi Deus quem chamou. Agora é improvável que 300 deem conta de 132 mil soldados. É muito improvável. Mas é assim que Deus quer fazer. Porque na hora do vamos ver, o que Deus usa é estratégia. Eu não vou ler aqui todo o texto com vocês, porque é uma leitura grande. No capítulo 7, vai desde o versículo 9 até o versículo 22. O Gideão, Deus fala para ele, dá um pulinho no acampamento, porque é de tremer na base, com 300 contra uma multidão de soldados. Mas vai lá, ele vai. Quando ele chega lá, ele escuta uma conversa de 2 soldados midianitas, um dizendo para o outro, você não sabe o que eu sonhei hoje? Eu sonhei que vinha assim como que um rolo compressor e acabava com a gente.
E sabe o que eu entendi desse sonho? É a espada de Deus na mão de Gideão. O Deus dele está entregando a gente nas mãos deles. E aí o pavor já começou a crescer no coração daquela gente. Então isso é uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas o que é que Deus pediu para eles fazerem? Para eles irem para o lugar alto. E as armas pesadas de Deus, presta atenção, não tinha que nem a gente assiste de filme, que daí vem assim, 60 soldados para pegar um cara, e aí o cara ele já minou o redor da casa onde ele estava, daí começa a apertar uns botãozinhos assim, e começa a explodir. Aí morre assim, de panelada de soldado inimigo. Não tinha isso, gente. Era no mano a mano. Era no tete a tete, espada com espada, escudo com escudo. O negócio era ali pegado. Não tem isso aqui. As armas pesadas que Deus vai dizer aqui para o Gideão utilizar. Né? Trombeta de chifre e vaso de barro, com tocha na mão. Aí eles foram para o alto, na troca de sentinela. Quando a gente disser, já, vocês quebram o barro, faz o fogo aparecer, e todo mundo grita, por Gideão, a espada do Senhor. 300 gritando com aquela tocha, no alto. Os caras lá embaixo falaram assim, quantos não devem estar com eles? Os caras ficaram apavorados. Sabe como que é o nome disso? Estratégia. Você sabia que mais vale uma estratégia dada por Deus do que toda essa sua correria, esse tempo que você perde, esse dinheiro que você joga fora, nos seus projetos, nas suas coisas, que não vão dar em nada, que não vão trazer ao final das contas benefício nenhum, porque estão só sugando você, o seu tempo, o seu talento e o seu dinheiro. Mais vale uma estratégia dada por Deus, para você ser uma pessoa plena, uma pessoa completa, e para você ser uma resposta para a sua família e para este mundo. O que é que você está fazendo em sua vida? Onde é que você vive, ó cidadão do céu? Na presença de quem você está? E aí vai dizer o texto, que eles ficaram tão apavorados, que eles começaram a lutar uns com os outros, e ali foram se matando uns aos outros, e aí uma turma deles, lá dos midianitas, fugiu, e aí Gideão foi atrás, até pegar todo mundo, até chegar naquele ponto lá que você viu quando chegou lá, que só restou 10 mil, e a coisa foi. E dessa maneira, gente, Deus põe fim a uma dominação de 7 anos dos midianitas contra Israel. De uma maneira improvável. De uma maneira improvável. Porque Deus é assim. Era improvável. Mas Deus chamou você. Era improvável que você estivesse hoje de manhã aqui. Humanamente falando, era improvável que você estivesse escutando essa mensagem. Mas você está aqui. É improvável que você parasse um pouquinho na sua agenda, para você que me escuta hoje, ou quando você me escutar aí pelo canal, que você parasse a sua agenda tão importante para ouvir essa palavra, mas Deus fez com que você parasse. Deus encontrou o caminho do seu coração. Porque Deus tem uma palavra para você, para a sua vida, para a sua história, para marcar você e para dizer, ei, você, presta atenção. Era improvável que o eterno Criador do universo, ele viesse e entrasse neste mundo para ser gente como nós, mas ele fez. Era improvável que para transformar a história e dividi-la entre antes e depois dele, ele só contasse com 12 homens que você não escolheria para ser o seu apóstolo. Você não escolheria, porque eles não eram de pedigree.
Eles não eram CEOs. Eles não eram gente com quem você diria, eu não chamaria um bando de gente que cheira a peixe. Pescadores. Eu não contaria com esses. Era improvável. Mas Jesus os viu. Jesus os chamou. E o registro do livro de Atos dos Apóstolos diz que esses homens transtornaram o mundo. Eu só tenho a família que eu tenho, porque o Deus do improvável me alcançou. Eu só estou casado com a minha esposa, porque o Deus do improvável me alcançou. O Vinícius só é nosso filho, viu, filho? Você que está em casa escutando. Porque o Deus do improvável, Ele olhou para mim. Ele olhou para a minha esposa. E Ele sonhou com o Gustavo e sonhou com você, Vinícius. E sonhou com você. E Ele tem um plano. E o maior empecilho para o plano de Deus é você mesmo. O maior empecilho para o plano de Deus tem a sua cara, tem o seu nome, mas isso quer mudar hoje, aqui e agora. Por isso é que eu convido você para entender o que Gideão entendeu. Último versículo para nós ficarmos de pé e orarmos. Aliás, vamos ficar de pé já, por gentileza, se você pode. Não perca a sua atenção, ainda não acabou. Imagine agora Gideão, vitorioso. O Zé Ninguém, o meia boca, chamado por Deus, da tribo pequena, liderou o exército. E agora a vitória está com Israel. E Israel foi liberto. É para o cara se achar, não é? Ele tinha tudo para se achar. Mas olha o processo de Deus na vida da gente. Capítulo 8, versículos 22 e 23. Então os israelitas disseram a Gideão: seja o nosso governante. Você, seu filho e o seu neto governarão, pois nos libertou de Midian. Ah, Gideão, você e os seus descendentes é tudo que a gente precisa. Resposta de Gideão, que aprendeu a lição. Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor governará. O Senhor governará. O Senhor governará. Diga comigo, o Senhor me governará. É o Senhor na minha vida. É o Senhor na minha história. É o Senhor na minha família. Ei, você, Gideão, você, é você. Presta atenção. É na tua pouca força. Mas é através de você. É o plano de Deus para a sua casa. É o plano de Deus para a sua família. Passa muito por você. Como quem está dizendo, Deus pode fazer. Pode fazer. Rasgue seu coração. Abre o seu coração. Suas dúvidas sinceras. Seus questionamentos. Põe tudo diante de Deus. Faça a prova com Deus. Faz o que você quiser. Mas abra-se para Ele e diga: Senhor, a tua obra é feita de gente pequena. A tua obra é feita de gente limitada como eu. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou para a hora da consagração. Eu vou tirar o Baal da minha vida. Eu vou tirar o ídolo da minha vida. E eu vou dar espaço para o Senhor. Eu vou dar espaço para o Senhor. Ninguém vai tomar o lugar do Senhor na minha vida. Nem meu marido, nem minha esposa, nem meu filho, nem minha filha, nem meu neto, nem minha neta, nem o meu negócio. Nada vai tirar o lugar do Senhor da minha vida. Porque enquanto Baal não cair, mas hoje nessa sua decisão Baal está caindo. Hoje na sua decisão Baal está caindo. E o altar do Senhor está sendo erigido na sua vida. Que Deus está falando com você. Eu serei com você. Presta atenção nisso.
Era improvável que Deus morresse numa cruz. Mas foi assim que Ele fez. Era improvável que alguém morto ressuscitasse, mas Ele está vivo para todo sempre. Ele é aquele que esteve morto e agora está vivo. E porque Ele vive, a esperança para todos nós. Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã, ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, ao lado de todo mundo que está conectado com a gente, nós queremos dar uma resposta de fé ao que nós estamos ouvindo hoje cedo aqui. E nós nos abrimos para o Teu agir nas nossas vidas, para o Senhor fazer através de nós o que o Senhor quer fazer através de nós, em favor das crises deste mundo, em favor das crises, ó Deus, da nossa família, em favor das crises, ó Deus, de pessoas que nós conhecemos, em favor de cenários os mais difíceis, onde é muito improvável que tudo se resolva, mas o Senhor está estendendo as suas mãos, e nós queremos ser esse instrumento nas tuas mãos, para curar essas vidas, para sarar essa terra, e para que o nome do Senhor seja conhecido. Governa sobre as nossas vidas, governa sobre a nossa história, governa sobre a nossa família. Quanta gente, ó Deus, que chegou hoje pela manhã aqui, que está escutando desde a sua casa, que vai escutar, que tem dúvidas sinceras, que tem um olhar quase que desconfiado até contra o Senhor mesmo, que são gente apequenadas, pessoas apequenadas na sua vida, mas que ao ouvirem esta palavra, uma semente de esperança, um ambiente de fé foi gerado. Que o Senhor derrame o Teu Espírito, e que o Senhor levante essas pessoas, e que a resposta de fé que elas estão dando, seja abençoada pela presença do Senhor, pelo toque do Senhor. Glorifica o Teu nome, acolhendo estas vidas, liberando e libertando de todos os fardos, porque a Ti nós erigimos um altar hoje pela manhã, e declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, e assim nós oramos agradecidos, no santo nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Um domingo abençoado, uma semana enriquecida com a presença de Deus para você. Deus abençoe.